Olá, turma! Tudo bem? Turma, nessa primeira aula de métodos de resolução de problemas em eletricidade, eu vou falar sobre conjuntos numéricos, tá? Esse é o primeiro tópico aí a ser estudado. Os objetivos para a aula de hoje são os seguintes: definição de conjuntos numéricos, conceituação para cada um dos conjuntos, integralização dos conjuntos, formando os reais, e a exemplificação numérica para cada um dos conjuntos. A gente vai ver o conceito por trás de cada conjunto numérico e os números que compõem cada grupo. Bem, a pergunta é, o que são conjuntos numéricos? É o conjunto, que vai agrupar aí elementos que compartilham mesmas características, tá certo? Quando esses elementos são números, essa união passa a ser conhecida como conjunto numérico. Dentro da matemática, pode-se agrupar os números de diversas formas, gerando assim inúmeros conjuntos. Porém, alguns desses conjuntos são mais notórios por conta da frequência, que aparecem nas soluções e demonstrações matemáticas. São eles naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Então, partindo aí do conjunto dos números naturais, temos que o conjunto dos números naturais ele é representado pela letra N, maiúscula, e foi o primeiro conjunto numérico que surgiu por conta da necessidade de se realizar contagens. Tá? Seus elementos são números inteiros e positivos. O conjunto dos números naturais possui os seguintes elementos. Então, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, daí vai, 12, 13, 14, 15, 1 milhão, 2 milhões, tá? Assim vai. As chaves são utilizadas na representação para dar ideia de conjunto. Os pontos de reticência dão a ideia de infinidade, já que os conjuntos numéricos são infinitos. O conjunto dos números naturais inicia-se em zero e é infinito. Conforme eu disse, vai lá, 2 milhões, 10 milhões, 1 bilhão, 10 trilhões, vai embora, até o infinito. Agora falando do conjunto dos números inteiros, nós temos que o conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z e é uma extensão do conjunto dos números naturais. Ele é constituído pela união do conjunto dos números naturais com os números negativos. Portanto, pode-se dizer que o conjunto dos números inteiros possui os seguintes elementos. Reticência, menos 4, menos 3, 2, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, reticência. Então, vem do menos infinito e vai para o mais infinito. Inteiros, tá? Ele não tem vírgula, não é quebrado. Ele já contempla a parte dos números naturais, que são apenas inteiros positivos. Falando agora dos racionais, dos números racionais, do que? Representado pela letra Q maiúscula, temos aí como definição que é o conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração. Esse conjunto numérico é representado pela letra Q maiúscula. Em outras palavras, se é fração ou um número que pode ser escrito na forma de fração, então é um número racional. Os números que podem ser escritos na forma de fração são todos os números inteiros, decimais finitos, dízimas periódicas, e aqui nós temos exemplos. Tá? Então, nós temos o número natural 2, temos aqui 0,1, que é a mesma coisa que 1 sobre 10, a fração 1/10. 6,32, temos 4,45, 5,222, que é dízima. Então, perceba, os números racionais já levam em consideração números com casas decimais que têm uma representação na forma de fração, que podem ser representados nesse formato. E temos também o conjunto dos números irracionais.
o conjunto dos números irracionais, ele é representado pela letra I. Tá? Possui como elementos todos os números que não pertencem ao conjunto dos racionais. Então você para e pensa, puxa, mas o racionais já pegou ali os números inteiros, os números naturais, já pegou a parte de fração. Então os irracionais são aqueles que não pertencem a nada daquilo. Pô, o que é então? Vamos lá. Portanto, um número ele é racional ou ele é irracional, de forma resumida. Tá? Não há possibilidade de um número pertencer a esses dois conjuntos ao mesmo tempo. Desta forma, o conjunto dos números irracionais complementa o conjunto dos números racionais dentro do universo de números reais. Podemos definir também o conjunto dos números irracionais da seguinte forma. Os números irracionais são os que não podem ser escritos na forma de fração. São eles: decimais infinitos, raízes não exatas, e para isso nós temos os exemplos. Então nós temos 0, 15, 41, 98, 45, 61. Putz, isso daqui não está se repetindo, né? Então, não é uma dízima periódica, por exemplo. Né? Aqui também, 2,23060667, puxa, 9775, não tem periodicidade, né? Não tem um ciclo definido, são números aleatórios, né? E eles são infinitos, não tem fim, né, o número. Raiz de 2, por exemplo. Raiz de 2 a gente usa bastante na área elétrica, vocês verão aí mais para frente. Raiz de 2 é irracional. Por quê? 1,41, 42. Ah, professor, mas é só isso, né? Não, são infinitas casas depois da vírgula. Ah, então se eu quiser pegar 10.000 casas depois da vírgula do número raiz de 2, eu posso? Sim. Ah, e se eu quiser pegar 10 milhões de casas? Posso? Sim. Ô louco, a calculadora dá tudo isso? Não, a calculadora vai dar 8 casas, né? Então, você não vai ter essa possibilidade, são 8 algarismos, na verdade, né? Então, seria ali 7, 6, 5 casas decimais, dependendo do tamanho do número, né? Então, o raiz de 2, ele tem infinitas casas, o π também. Ah, o π não é 3,14? Não, é 3,14, 15, 9, e vai embora, tá? São infinitas casas aí, né? São decimais infinitos, que nós chamamos, porque não tem fim. Se quiser pegar 1 bilhão de casas decimais no π, eu posso pegar. E não vai ter pego todas as casas, porque ele é irracional. Raiz de 3 sobre 2 também. Raiz de 3, 1,73, 73,2, alguma coisa assim, e vai também, infinito. Então, essas raízes que não são exatas, né? Por exemplo, raiz de 4. Pô, raiz de 4 é 2. Ah, 2 já é um número natural, tranquilo. Né? Raiz de 2 já não. Né? Porque dá um número com decimal infinito. Tá? Então, uma raiz não exata. E para contemplar aí essa parte aí de conjuntos numéricos, temos o conjunto dos números reais. Tá? O conjunto dos números reais ele é representado pela letra R e é constituído por todos os demais conjuntos citados. Ele pode ser definido pela união do conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números reais pode ser representado pela figura ao lado. Tá? Então, nós temos uma figura aqui que demonstra o conjunto dos reais. E dá para ver bem claro, né? O primeiro que a gente falou, os naturais. Depois, os inteiros. Né? Daí, os racionais. Depois veio os irracionais. Então, perceba, os racionais já incorporam aqui os outros dois conjuntos. Os números irracionais ficam fora. Tá? É o que a gente falou. Ou é racional ou é irracional.
E irracional junto dos racionais gera para nós o conjunto dos números reais. Tá? Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, em eletrônica, a parte de analógica, né? Parte de até digitais, lá quando nos faz algumas conversões, eletricidade, instalações elétricas, até certa parte, né? Pelo menos o mais básico aí de instalação, o começo de instalação elétrica, a gente trabalha com os números reais. Tá? Os números reais. Então, é interessante saber esses conceitos. Por quê? Porque é a subdivisão que nós faremos quando formos aí entrar na parte de números imaginários, né? Porque perceba, ó, tudo isso aqui é real, né? Mas existem os números que são imaginários, né? Eles estão em outro grupo, está fora desse grande grupo aqui, tá? E os números imaginários, junto dos números reais, são muito aplicados aí na área elétrica. Vai fazer, por exemplo, em empresa, né, quem é da área, vai fazer o projeto de um banco capacitivo para a entrada da indústria. Né? Então, o projeto do banco capacitivo tem que suprir ali uma certa quantidade de energia reativa. Essa energia reativa é imaginária no modelo matemático. Então já não está aqui presente. Mas tem uma energia útil, né? Uma energia que é utilizada para iluminar o ambiente, para dar força ali para as máquinas, né? Para um manipulador robótico ter força, por exemplo, para pegar ali uma peça e colocar num outro ponto. Então, tudo que gera ali uma energia útil é compreendida na área elétrica no mundo dos reais, no conjunto dos números reais. Tudo que é reativo fica num outro conjunto que é dos números imaginários. E isso a gente vai estudar, né, dentro dessa disciplina mais para frente. Por isso que é importante, embora pareça até um conteúdo mais singelo, mais simples, é importante se ter sim essas definições mais básicas para que no futuro se entenda bem as aplicações na área eletroeletrônica. Certo, turma? Então, para a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Lembrando que eu fico disponível sempre no chat para dúvidas e recomendo que, caso já tenha visto a aula uma vez, não tenha entendido, vê mais uma vez, vê uma terceira vez, porque quanto mais você assiste a aula, mais você pega o conteúdo e melhor você identifica também aquele ponto que está te gerando dúvida. Né? Porque essa aula, a princípio, não acredito que seja tranquila, né? Mas as próximas, né, conforme a gente for adentrando aí o conteúdo e se aprofundando nos estudos, vai ter dúvidas que devem ser entendidas por vocês. Vocês devem compreender. Puxa, eu tive dúvida nesse ponto aqui. Então eu tenho que perguntar essa parte aqui da apresentação para o professor lá no Teams. Tá? Tem que ter essa noção do que perguntar, porque se você chegar, professor, não entendi nada. Tá, não entendeu nada, então vê o vídeo de novo e entenda o que você não entendeu para me perguntar. Tá certo? Não existe não entendi nada. Então, é isso que eu queria deixar para vocês nessa aula. Espero que tenha contribuído bem aí para esse início. E deixarei ali uma tarefa já inicial também para contemplar esse conteúdo que foi explanado na aula de hoje. Tá certo? Grato a todos pela atenção. Desejo bons estudos e até já!